começando mais um. Vem com nós assim, vem, aí, papo cabeça, Salve! 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 papo cabeça. Salve! Certo. Salve, salve! Firmeza aí, Belegarte. Boa noite a todos. Recomeçamos o processo do movimento chamado Papo Cabeça, que pelo terceiro ano consecutivo vem desenvolvendo atividades junto com juventude, falando sobre política, sobre cultura, sobre profissionalismo e etc. Certo? Então desejar primeiramente boas-vindas a todos vocês, certo? Em especial aí o pessoal da FAB, que também está junto com a gente aqui hoje, o pessoal do Belegarte, quem veio de curioso também. Hoje, um pouco diferente, não tem a presença do mano Paulo Matos, que está com o voo atrasado, mas continuamos desse jeito, certo, Vinícius? É isso mesmo, a estrela do programa não veio, mas os mal acabados ficou. Queria dar boa noite para todo mundo aí, também sou o Vinícius Camargo, somos a Postação Resistência, estamos aí na caminhada há 9 anos, acreditamos na educação através da arte, cultura, lazer, música, e o programa Papo Cabeça é um pouco dessa troca de ideia sobre esses temas aí de arte, cultura, lazer, sempre focando ela como educação. Queria dar boa noite para todo mundo. Faz barulho aí, por favor. Mostra que estamos vivos. Vamos fazer barulho para todo mundo que é convidado, certo? Nós estamos vivos. Agora sim. É isso aí. DJ Von aqui nas picapes, certo? Começar aí, chamar o mano que nasceu lá em São Bernardo, mas tenho certeza que muita gente já conhece ele por aqui. Ele está sempre na área aí com o seu kayak surf, ele que também atua como designer profissionalmente, e além de atuar no esporte com o kayak surf, ele tem um projeto bem legal que trabalha a inclusão de pessoas através do caiaque, surf com caiaques adaptados nas ondas do mar, certo? Queria uma salva de palmas aí para Bruno da Certo. Nosso segundo convidado de hoje, ele que é historiador. Muita gente também tem um trabalho longo aqui em Bertioga, 15 anos já desenvolvendo pesquisas, principalmente na Baixada Santista, mas além desse trabalho também tem desenvolvido pesquisas em bairros de São Paulo, trabalhos de turismo social, importantíssimo. Para quem não conhece vai poder falar um pouco mais sobre o assunto. Eu queria muito calor e uma salva de palmas para Cadu de Castro! E nosso terceiro convidado é um homem que é ousado, que pensa em educação, certo? Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, pois acredita em coisas que eu também acredito, na transformação através da educação dos nossos jovens. Ele que é diretor da escola Campos Sales, localizada na favela de Heliópolis, na comunidade de Heliópolis, certo? E também diretor do Unas. E uma salva de palmas para o Braz! Esse aqui é o nosso time que vai poder conversar hoje com vocês, trocar uma ideia. Então a gente espera também que a participação de vocês seja bem firme, bem forte, porque tem muita ideia importante para ser conversada, muita ideia
que faz muito sentido para os jovens, papo de futuro, visão, dignidade, justiça, entre outras, certo? É isso aí. E quem ainda não assistiu nenhum Papo Cabeça, deixar claro, o formato do programa é de entrevista, mas a participação da plateia é muito importante. Então quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, sempre vai ter algum microfone aí para você perguntar e tirar suas dúvidas. Firmeza? Queria pedir a atenção de vocês aí, quem puder, quem estiver vivo aí, levantar aí, para receber aí o mano aí, certo? Bater uma salva de palmas primeiro, certo? Queria convidar ele que veio diretamente da Vila Arapuá, fundão Ipiranga ali também, certo? Queria uma salva de palmas para Maloqueiro Anônimo! Boa noite a todos! Estamos chegando para o cabeça, JB, Anjo Coletivo. boa noite a Junto todos. com o nosso mano Jota aí também, que É nóis, tá sempre em casa, satisfação em ter novamente aqui. avante coletivo na área, Anônimo Mandamentos. Isso aqui é o Maloqueiro Anônimo, com um CD recém-lançado aí essa semana. Que dia que foi? Foi Dia 1º de abril. Dia 1º de abril. Em pleno dia da mentira, a verdade veio à tona, Tá. você viu? Fez, hein, pedrada. É isso aí. E hoje ele vai me mostrar aí um pouco do trabalho que está sendo realizado. Essa primeira música que você vai fazer, como é que é o nome dela? É uma música que eu escrevi há mais ou menos uns 15 anos atrás. O nome da música é Profecia. Mas essa música eu considero talvez a minha música mais atual. É a 5ª faixa do meu disco. E essa música eu acredito que ela vai ser sempre atual, certo? É nóis. Queria chamar todo mundo para passar aquela energia, para a gente começar o programa. Todo mundo ficar de pé aí, para ouvir o som do Anônimo, firmeza? Vamos chegar! Papo Ei. Cabeça! Salve! Anônimo está em Ei. casa. É tipo uma profecia, certo, mano? Ei, se liga aí. E aí? Experiências genéticas alteram a mãe natureza. Rato que tem nas costas uma orelha. Aberração, fruto da evolução, da sede humana de atingir a perfeição. E no futuro cataclísmico eu presinto 99% das raças de animais extintos. O homem destacado como o único sobrevivente, iludido se achando o super inteligente. No final dos tempos não terás mais nada. A ambição terá sido a pior de todas as pragas. Homem versus máquina, avanço tecnológico, invenções mirabolantes pra destruir a si próprio. Equilíbrio ecológico destruído de propósito. Inocentes contaminados por armamentos biológicos. Infelizmente na nova era será esse tipo de guerra. A destruição total se propagará pela atmosfera. Planeta Terra, cenário da ignorância. Depois da tempestade não terás bonança. Pestilências, consequência do mau uso da inteligência. Amor pelo dinheiro, pior das influências. Obcecado pelo poder, agindo sem consciência, conduzindo a todos da ascensão à decadência. O quadro caótico impossível de ser revertido. Que mesmo sem ser profeta, eu profetizo. O tempo não para, rápido passa e a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa e a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa e a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa e a raça humana se autodevasta. Ei, DJ Wolverine na área. Maloqueiro Anônimo. É nóis. Faz parte aí, Maloqueiro Anônimo! Muito obrigado. Diretamente de São Paulo, convidar o Maloqueiro Anônimo e o Jota para fazer parte desse time aí também, dentro das nossas discussões. Vamos fazer apresentações iniciais aí, obrigado pela responsa. Estamos meio pá hoje aí, como eu disse, cumprindo um papel que não é de costume, né? Na linha de frente aqui. É o Severino, quebra-galho, né, mano? Estamos tipo assim. Queria também deixar um salve para toda a equipe aí de Papo Cabeça, tá aqui desde as 4 horas da tarde para fazer essa festa aqui. Firmeza total, mano. Lembrando aí que tudo isso acontece e o nosso agradecimento vai ser sempre eterno ao Sesc Bertioga, que idealiza e acredita e apoia esse projeto para que a gente possa criar esses vínculos dentro de todas as escolas e dentro da cidade, poder fazer esse rolê de ponta a ponta, trocando essa ideia e pondo a cabeça para funcionar. Certo? Papo Cabeça! Começar aqui
Nosso primeiro convidado vai fazer a apresentação dele. Firmeza, Bruno. Boa noite, galera. Meu nome é Bruno, né? Sou natural de São Bernardo do Campo. Frequento o Bertioga aí desde que eu sou, acho que, espermatozoide, mais ou menos. E tô aí todo final de semana e tenho desde os meus 7 anos de idade surfando aí. Por ironia do destino, entre muitas modalidades do surf, eu fui parar no kayak surf. E com isso eu conheci pessoas com deficiência que praticam o surf através do caiaque, né? Onde facilita muito mais a adaptação. E fui convidado pelo professor Augusto aqui de Bertioga quando o governo do estado de São Paulo lançou a cadeira anfíbia. E acabei fazendo parte da monitoria lá no Sesc Bertioga. E comecei a ver que as coisas estavam encaminhando para que eu trabalhasse nesse sentido, né? Podendo levar as pessoas com deficiência a um novo esporte, uma nova adaptação. E assim eu tenho feito, né? Tenho feito alguns eventos aqui em Bertioga. Já tenho realizado 9 eventos desde 2011. O último reunimos aí 120 pessoas com deficiência, praticando todas as modalidades do surf, do kayak surf. E é um prazer imenso poder prestigiar e fazer essas pessoas sentirem o que eu sinto na onda, né? Que para quem surfa sabe o que é inexplicável. E esse é o meu intuito, realmente tirar a galera aí de dentro de casa, de quem está parado aí achando que não existe um esporte adaptado, e levar até eles esse esporte adaptado que eu pratico. E dentro da água, o cadeirante, ele fica de igual para igual com todo mundo, no deslizar das ondas, numa velocidade, enfim. E é onde eu realmente quero incentivar a todos a esse esporte. Seja muito bem-vindo, Bruno. Salve, salve. Por favor, Cadu dela, faz as honras da casa. Boa noite a todos. É um prazer enorme poder participar do Papo Cabeça. O Bruno já tinha feito um convite anteriormente, mas não havia sido possível a minha participação. E, de fato, é um prazer muito grande, mesmo porque eu, já em torno de 6 anos, estou morando aqui em Bertioga, né? Eu sou de São Paulo, mas em torno de 6 anos moro aqui. Eu sou historiador, a minha especialização em história é história regional, período colonial. Na verdade, foi isso que me trouxe a Bertioga. A Bertioga teve uma participação muito importante na história do Brasil, principalmente na história do período colonial. E eu vim para cá, no princípio, para desenvolver um projeto de pesquisa e acabei me apaixonando pela cidade, pelo lugar e acabei ficando. Então, 6 anos já vivendo aqui. E, como eu disse, eu sou historiador e, geralmente, o historiador ele acaba tomando 2 rumos, né? Ou a possibilidade de se tomar 2 rumos diferentes, né? Um é a docência e o outro é a pesquisa. Eu já passei tanto pela docência quanto pela pesquisa e hoje o meu trabalho ele consiste no desenvolvimento de projetos que abarcam história, cultura brasileira e muitos deles estão relacionados ao turismo social. A gente tem já uma parceria de 15 anos com o Sesc de São Paulo, né? E desenvolvemos muitos projetos em parceria. E de alguns anos para cá, alguns projetos em que a gente acaba enfocando também comunidades. Então, projetos que alguns abarcam também o turismo de base comunitária, então trabalham com comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, moradores de morro no Rio de Janeiro, moradores de cortiços do centro de Santos, moradores de comunidades em São Paulo, como uma comunidade da Brasilândia, então, entre outras que vimos então desenvolvendo esse trabalho, né? É isso, é um prazer imenso poder falar um pouquinho disso para vocês hoje. Quer dar boa noite também, Brás, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aí para o Belegard te conhecer, também para a Faculdade de Bertioga. É uma alegria muito grande estar aqui e estava olhando para vocês e estava imaginando quem de vocês é aluno da escola, levanta a mão, por favor. Quem é professor da escola? Isso. Quando o aluno e professor da escola estão juntos, que não seja na sala de aula, mas me alegra muito, porque o mundo tem que ser a escola. Então, eu sou diretor de uma escola que
no ano de 2002, roubaram 21 computadores que estavam na caixa. E eu saí na rua, fui na delegacia, fiz BO e, junto com algumas lideranças comunitárias, passavam nos bares, as pessoas que nós encontrávamos nas ruas, nós dizíamos: os filhos de vocês foram roubados, porque vocês pagam impostos. Não é o diretor da escola que foi roubado, não é a prefeitura, foi os filhos de vocês. E se esses computadores não voltarem para a escola, quebrou-se um símbolo, uma das escolas mais integrada com a comunidade. Passaram uns 3 dias, eu ainda atrás dos computadores, lá dentro de Heliópolis, chegou um carro e uma moto, parou. Quando parou, eu falei: é hoje, né? Eu estava atrás dos computadores e um colocou a cabeça fora do carro e disse: é sobre o barato dos computadores, nós vamos devolver todos e queremos autorização do senhor para devolver os computadores na comunidade, que a gente tem medo de devolver lá, a polícia passar e a gente ter problema. E os computadores foram devolvidos. E aí eu entendi que a segurança da escola é a integração da escola com a comunidade. E aí a gente tirou os muros. Então, foi a primeira escola de São Paulo que tirou os muros que cercavam a escola. E depois de tirar os muros, nós resolvemos tirar uma série de paredes dentro da escola e transformamos 12 salas de aula em 4 grandes salões. Nos salões fica uma média de 100 alunos. Os alunos têm um grupo de no máximo 4 alunos e o primeiro professor do aluno é o aluno. Eles estão resolvendo matemática, tem uma dúvida, conversa entre eles. Se um dos alunos esclareceu, eles continuam trabalhando autonomamente. Se não esclareceu, levanta-se a mão e um dos professores presentes, que são no mínimo 3, vai até o grupo tirar a dúvida. E o projeto é revolucionário porque um aluno levanta a mão, a dúvida dele é de matemática. Só que o professor que vai lá é o professor de história. Isso significa quebrar as paredes. E quero encerrar dizendo para vocês que eu estou há 54 anos dentro de escola, desde quando entrei como aluno, para entender que a minha escola é o mundo, que a minha escola é Heliópolis, a minha escola é a cidade de São Paulo, e no momento a minha escola é aqui. Essa aqui é a nossa escola também, essa é a nossa casa, é aqui que a gente vive. Muitas pessoas aqui estudaram, se não passou na frente, convive com os alunos aqui, estão também, estão nas escolas, nas ruas, na praia, e o discurso que pelo menos a gente sempre leva e tenta pôr em prática é desse mesmo, da gente se unir, sempre trabalhar como coletivo. A gente está há 9 anos aí, pelo menos agindo como coletivo, e a gente já viu que dá mais frutos do que caminhar sozinho, então eu acho que esse é mais um exemplo e prova viva, né? Papo cabeça! Certo. Lembrando que a partir do segundo bloco aí, quem quiser interagir com os nossos convidados, é só pedir a vez, certo? Pedir também um pouco de silêncio pra galera que tá lá no fundão. Aê, tá vendo? Tá mandando, hein, moleque? É que eu sou feio. Professor Renan. Falar pro Braz também que essa semana, na hora que a gente postou e divulgou que o senhor estava vindo pra cá, prontamente uma pessoa falou: nossa, eu vou com certeza, eu fui aluna dele. E não sei se a pessoa está aí, mas depois vocês vão ter oportunidade de se encontrar. Legal? Ia falar pro Cadu, o Cadu vai falar um pouco sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. Ele também tem uma intervenção aí para fazer, né? Isso, maravilha. Bom, antes de tudo, antes de falar do meu trabalho, é só, na verdade, corroborar o que o Braz falou. Eu conheci há pouco tempo a escola Campos Sales em Heliópolis. Eu saí de lá completamente maravilhado, encantado, arrepiado. E estava conversando com o Braz um pouco mais cedo, né? Tudo aquilo que a gente acredita, a gente vê em prática lá. Então a revolução está posta, né?
transformação que eles geram na comunidade, na cidade, não é de fato algo que não tem volta, não tem retorno. É uma transformação positiva e uma revolução de fato que vem de baixo e nasce já alicerçada e por intermédio da educação. Sem ela não se faz nada. Não é? E o trabalho que a gente desenvolve, não é? Também está bastante ligado à questão da educação. A educação não formal, como a gente entende, não é? Mas todos os nossos projetos, eles trazem consigo alguns conceitos, principalmente aqueles projetos que estão voltados para o turismo social. Nós trabalhamos com o conceito de educar para o turismo, ou seja, né, por intermédio de um processo de mediação, preparar as pessoas para aquilo que elas vão conhecer. Para dar um exemplo a vocês, quando visitamos, por exemplo, uma comunidade de moradores de cortiços, né, chegando lá, nós não observamos uma paisagem que é esteticamente agradável, dentro dos conceitos construídos culturalmente sobre o que é bonito, o que é agradável para a gente. Né? Portanto, é preciso que haja essa mediação para que as pessoas compreendam aquilo que elas vão conhecer e, a partir do momento que elas vivenciam essa experiência, elas acabam se transformando, ou transformando o próprio olhar, ou seja, é o educar-se. Né? Então, os nossos projetos sempre estão ligados a esses conceitos, além do próprio protagonismo do visitante. Quando a gente fala em turismo social, a gente trata de uma forma bastante diversa do turismo convencional. O turismo convencional é o turismo comercial, aquele que a gente compra um pacote e vai viajar para determinado lugar. Vou dar um exemplo a vocês. A gente chega ao Rio de Janeiro, né, e aí vamos fazer um tour para conhecermos, entre aspas, a cidade. Nos colocam dentro de um ônibus, né, um guia à frente, derramando informações, né, ou seja, derramando conteúdos, não é? Mas sem provocar reflexões, muitas vezes, sobre tudo aquilo que nós estamos enxergando, e a gente vê a cidade passando pelo vidro, pela janela ali do ônibus, como se estivéssemos assistindo a um vídeo, mas com a diferença de que quando a gente passa num vídeo, não é? Por uma cena que a gente não conseguiu observar direito, a gente ainda pode voltar e observar melhor, e num ônibus isso é impossível, mas principalmente numa cidade grande. Não é? Então, a proposta que a gente tem é de que haja interação, integração das pessoas com a cidade, das pessoas com as comunidades, com a sociedade que elas visitam, porque é a partir dessa relação com o outro que nós, de fato, nos educamos e, principalmente, nos enxergamos. Não é? Ô Cadu, desculpa cortar, mas você não acha que essa interação em Bertioga, no caso, até facilita, porque a gente tem a história no nosso terreno, né? Aqui aconteceu fatos que estão na história, estão nos livros, e eu acho que dá para explorar bastante isso, até por as pessoas estarem vendo, estarem conhecendo os monumentos, né? Sim. Por exemplo, nós temos um dos projetos que nós trabalhamos aqui, são 9 hoje no total, voltados ao turismo social. Um deles em parceria com a comunidade indígena do Rio Silveiras. Não é? Da aldeia lá, né? Na aldeia, é um projeto que já existe há 10 anos, não é? Foi um convite que eu recebi para ir à comunidade, e a partir daí a gente construiu esse projeto juntos. Na verdade, é um projeto da comunidade que eu colaborei um pouquinho ali. Não é? E, por exemplo, é um projeto que transforma o olhar sobre quem é o índio, o que é o índio, a partir dessa proposta de convivência. E a própria história, né? Nós temos aqui, por exemplo, a primeira fortificação militar construída no Brasil em alvenaria com planta real, que é o Forte de Bertioga, né? E que é um patrimônio importantíssimo e que nos permite compreender, né, na verdade, as raízes da nossa história. Então, a relação do colonizador com o indígena, né, e assim por diante. Então, é a partir daí que a gente provoca as reflexões sobre as nossas origens históricas, sociais, e as pessoas passam a se enxergar melhor também por intermédio disso. Né? Tá certo. É isso mesmo. A gente tem uma intervenção aí, né? Isso. Rapaz vai fazer. Bom, em um desses projetos, chamado Bertioga História e Poesia, nós tratamos exatamente
da história colonial do Brasil por intermédio de Bertioga. Então, como eu disse a vocês, a história de Bertioga ela é tão rica, Bertioga teve uma participação tão efetiva no processo da história colonial do Brasil, que por intermédio de Bertioga a gente consegue abordar a história brasileira, né? Então, tratamos das nossas origens, né, étnicas e culturais, né, as influências do português, do colonizador, né, do negro e do indígena, e a partir daí provocamos reflexões sobre como é que cada um deles enxergava, né, o outro nesse processo. Então, a proposta é de provocar reflexões sobre como se enxerga o outro também. E uma das ferramentas que nós utilizamos é a poesia, né? Por exemplo, nós tivemos um movimento na literatura brasileira no século XIX, chamado de romantismo, e foi parte do romantismo um movimento chamado indianista. Tivemos duas figuras que se destacaram muito, uma delas na prosa, que foi o José de Alencar, com romances como o Guarani, o Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, e na lírica, na poesia, um maranhense chamado Gonçalves Dias, né, com poesias como Ijuca Pirama e Deprecação, né. E quando nós falamos sobre o índio, né, a provocação, né, sobre o olhar que se tem em relação ao índio, se faz por intermédio da poesia. Então, Deprecação, na verdade, é uma espécie de clamor de um guerreiro tupi a uma entidade espiritual chamada Tupã, pedindo ajuda contra esses homens que vêm de longe, manejando armas de fogo, que escraviza seu povo, seus velhos, suas mulheres, suas crianças, não é? E que destrói a sua natureza. Vamos ouvir Deprecação com Júlio Barrais, então. Mais uma intervenção, então. Papo Cabeça! Só um recado, o pessoal do fundão, eu esqueci de falar aí que a gente está gravando, precisava de um pouquinho mais de silêncio, senão vai atrapalhar na captação de áudio para o DVD que vai, pro vídeo que vai para o YouTube. Beleza? Pedir essa ajuda de vocês aí, valeu. Vai ajudar, Bruno. É isso aí. Tupã. Tupã, ó Deus grande, cobriste teu rosto com doce velame de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste, da perda infeliz. Tupã, ó Deus grande, descobre teu rosto, bastante sofremos com tua vingança, já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande mudança. Teus filhos valentes, temidos na guerra, no albor da manhã, quão forte os vi. A morte pousava nas plumas da flecha, no gume da massa, no arco tupi. Teus filhos causavam terror, teus filhos enchiam as bordas do mar. As ondas coalhavam de estreitas igaras, de flechas cobrindo os espaços do ar. Mas Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo, vorazes, sedentos. Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs, maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos. Mesmo o piaga, ainda escravo, há de ser. Tupã, descobre teu rosto, ressurjam os bravos, que eu vi combatendo no albor da manhã. Conheçam-te os feros, confessem vencidos, que és grande e te vingas, que és Deus. Ó Tupã,
Uma salva de palmas então pro Júlio. Júlio Esbarrais. Certo. Falei certo, irmão? Falou certo. Ô Júlio, aproveitar, fica um pouco aqui na frente. Queria que você também se apresentasse, falasse como que você atua, onde que você mora e qual o seu trabalho atual, que você está fazendo aí, pelo menos um rápido resumo aí para a galera te conhecer. Assim, eu sou ator, moro em São Paulo, sou formado em escola de teatro e também sou educador, sou professor. Então eu procuro associar a arte e a educação. E assim, trabalho com o Cadu também nesses projetos. A ideia é essa, é fazer essas intervenções dentro desses roteiros históricos. E dentro da sala de aula também tem esses? Também faço, levo bastante personagens, assim como o diretor disse, eu acho muito importante repensarmos sobre a educação e analisarmos a nova situação, porque o currículo é o mesmo, mas a forma de se trabalhar o currículo pode ser diferente. E acredito que o teatro é uma boa ferramenta para isso, e então eu aproveito também para trabalhar em sala de aula. Tá certo, é conhecido como que? Professor maluco, né? Olha, eu faço várias intervenções também, como sou palhaço há mais de 10 anos, palhaço Tinim, então, por exemplo, o primeiro dia de aula eu já vou como clown fazer, né, um acolhimento mais alegre, e depois a gente vai trabalhando. Por exemplo, tem momentos que, quando eu vou falar da literatura de cordel, eu vou de Lampião, e também não só os personagens, as questões também do lúdico. Por exemplo, como sou professor de português, na verdade, português e inglês, todo ano eu faço a sopa de letrinhas, nós investigamos esse processo de como começou a escrita, o alfabeto, e isso culmina onde? Na cozinha. Nós fazemos uma sopa literalmente de letrinhas. Acaba bem, então. Acaba bem. Tá certo. E o Júlio reestreia uma peça agora no espetáculo na sexta-feira, né? Isso, sexta-feira em São Paulo, na Praça Roosevelt, no 184, que é o Espaço Helene Guabira, e nós ensaio sobre a orgia do autor Henrique Bonaventura. Então nós vamos estrear depois de amanhã essa peça. Aí estão todos convidados também. Firmeza total, uma salva de palmas para Júlio Esbarrais aí. Obrigado. Bom, a gente vai finalizando o primeiro bloco do programa. A gente já vai voltar aí com mais perguntas, mais dúvidas, mais troca de ideia e mais papo cabeça. Firmeza aí. Papo cabeça! Salve! Nós!